Nós vamos abrir nossas Bíblias em Lucas 10, 17. Todos acharam? Diz assim: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu via Satanás como raio cair do céu. Pode sentar. Jesus escolheu 70 discípulos e os enviou de 2 em 2 e deu a eles autoridade e poder para repreender os demônios, expulsar os demônios, curar os enfermos e fazer muitas coisas maravilhosas. Os discípulos então foram e realizaram coisas espantosas para eles. Como? Homens tão simples estavam expulsando demônios, visto que para os judeus religiosos isso não era fácil, porque os demônios não sujeitavam a eles, por causa da hipocrisia e de outras coisas. Então houve uma alegria muito grande nos 70 discípulos, porque eles viram os demônios se sujeitarem, e eles chegaram para o Senhor e falaram, alegre, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitaram. Agora, a palavra que Jesus disse: eu via Satanás como raio descer do céu. Descer da onde? Descer do céu. O céu da onde? O apóstolo Paulo fala na sua palavra que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas é contra as potestades do ar da maldade, do ar. Eles estão aí em cima da terra aí. Mas Satanás já não está mais na posição que ele se encontrava, ou seja, ele tinha a oportunidade de ir a Deus. Exatamente nessa ocasião aqui, Jesus deu tanto poder, e certamente os anjos também estavam batalhando, que Satanás foi precipitado na terra. Nós temos alguns textos que eu gostaria de mostrar para os irmãos, que isso aconteceu de Jesus para cá. Porque Jesus ele veio para derrubar o império da morte. Veio para desfazer o pecado através do ensinamento. Eu gostaria que os irmãos abrissem o Velho Testamento, uma escritura, tem duas escrituras, né? Mas vamos lá em Jó, o livro de Jó antes de Salmos, para os irmãos terem uma ideia de como Satanás tinha a liberdade de estar e ir na presença de Deus. Então aqui no capítulo 1 de Jó, versículo 6 até o 10, diz assim, preste bem atenção: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, perante Deus, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passar por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, e desvia-se do mal.
Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: por um acaso teme Jó a Deus à toa? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tens? Olha, veja bem que Satanás está fazendo aqui uma acusação. Presta bem atenção na palavra, não é? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado está aumentando na terra. Depois ele fala ali, tentando ao Senhor para tocar tudo que ele tem. Mas antes, vamos para 2 Crônicas. Eu marquei aqui 18, um pouquinho mais para trás. Eu só quero que vocês raciocinem para vocês entenderem que a vida de Jesus foi uma coisa tremenda. 2 Crônicas 18, versículo 18, capítulo 18, versículo 18 até o 21 só. Diz assim: disse mais o profeta falando, o profeta Micaías, né? Disse mais: pois ouvi a palavra do Senhor. Aqui é o profeta contando a sua visão. Eu vi o Senhor assentado no seu trono e a todo o exército celestial em pé, à sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: quem persuadirá Acabe, rei de Israel, a que suba e caia em Ramote Gileade? Disse mais: um diz dessa maneira e outro de outra. Então saiu um espírito de Satanás e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: com o quê? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: tu persuadirás e também prevalecerás. Sai e faz assim. Acabe era um rei mau. Se aliou com um rei chamado Josafá. Josafá temia o Senhor, mas foi, vou dizer assim, foi persuadido por presente e por comida. Não é? Acabe o lisonjeou, preparou lá um banquete e Josafá caiu no lado de Acabe, fez aliança com Acabe. Então Deus tinha determinado que Acabe viesse morrer nessa peleja. Então aqui o profeta diz que viu Deus reunido, todo mundo em pé lá no céu, e o Senhor falando, perguntando: quem vai fazer Acabe ir lá na peleja e morrer? Aí um dizia de uma maneira, outro dizia de outra maneira. Aí Satanás se apresentou. Veja, ele ainda se apresentava. 2 textos aqui na Bíblia que ele se apresentava. E ele disse: eu. E o Senhor disse: como que seria um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas? E o Senhor disse: vai, prosperarás. Então Satanás usou aqui vários profetas para dizer: sobe, o Senhor é contigo, sobe. E só esse profeta chamado Micaías é que tinha dito a verdade. No entanto, Acabe mandou prender o profeta, disfarçou, tirou sua roupa de rei, botou uma roupa de soldado comum e entrou no peleiro, que ele queria matar, ele queria destruir. E o rei lá, inimigo, mandou que os seus grandes, seus nobres, somente pegassem o rei de Israel. Mas ele estava disfarçado. Mas era plano de Deus que ele morresse. Então a Bíblia diz que na simplicidade um soldado inimigo entesou o arco e lançou. E o arco entrou pelas fivelas da couraça, da roupa de guerra do rei Acabe, e ele ali foi flechado. A flecha foi direcionada, certamente, né? Deus ou o Espírito. Mas o que eu quero aqui falar não é sobre os acontecimentos, é sobre que o inimigo ele tinha esse acesso. Então nós lemos aqui no livro, né, de Lucas, que Jesus disse: eu via Satanás como raio descer do céu. Bom, para não ficar somente nesta palavra, abre um Apocalipse 12, para os irmãos terem um entendimento ainda melhor. Acharam? Versículo 7. Tem gente que pensa que todos os eventos aqui ainda vai acontecer, por isso não consegue
discernir o que está aqui. Irmãos, muitas vezes uma profecia ela fala do futuro, fala de coisas presentes. Aqui, por exemplo, rapidamente, João estava tendo uma visão de uma mulher vestida do sol, da glória. Sol e glória. Essa mulher não é somente o povo de Israel, porque Deus não tem uma noiva e concubina que somos nós. Muita gente interpreta, isso aqui é Israel. Gente, é a igreja. Os teólogos dizem que isso aqui é Israel. Eu digo sem medo de errar, é a igreja. Tendo a lua debaixo dos pés aqui. A lua, né? Aqui nesse texto ela representa o calçado do evangelho. Ela está calçada, ela está brilhosa do sol, né? Só que ela estava grávida. Vou falar dessa gravidez. Essa gravidez ocorreu, está ocorrendo e vai ocorrer ainda. Como assim? Vou chegar onde eu quero. A Bíblia diz que a mulher estava grávida, o dragão se pôs diante da mulher para tragar o filho. Não foi isso que aconteceu? Quando Jesus nasceu, Herodes mandou matar as crianças todinhas. Lembram disso? E Maria e seu esposo José fugiram para o deserto, para o Egito. Lembram disso, irmãos? Então, o filho, na verdade, depois foi levado para Deus, para o céu. Quer dizer, Jesus cresce, faz a obra e ele vai para os céus. Só que na visão aqui parece que a mulher tem uma criança, a criancinha vai pequenininha para o céu. Não é nesse sentido. Vamos lá. Jesus então nasceu, morreu, ressuscitou e foi para o céu. A gravidez continua? A gravidez continua, a gravidez espiritual. O apóstolo Paulo, escrevendo em Gálatas, aos Gálatas, ele disse assim: eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado dentro de vocês. Cada um de nós tem que ter uma criança. Essa criança tem que estar muito protegida. E o dragão continua querendo tirar essa criança. Que criança é essa? É Cristo que está sendo formado em vocês. Alguns já foram formados, outros estão formando. Uma vez, o irmão da Socorro, chegou para mim e disse que ele sou eu, que estava com um barrigão assim, para ir para o hospital, com roupa de grávida, porque ele queria dar à luz a uma criança. Só que acho que a criança abortou, né? Eu falei para ele, expliquei para ele. Tive que gastar um tempo explicando, porque, irmãos, às vezes um irmão de uma outra igreja que não tem assim uma aptidão para estudar sobre essas coisas, tem uma dificuldade muito grande de compreensão, porque é embaraçoso estudar. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus 12, 23, que nós somos a igreja dos primogênitos. Universal, igreja dos primogênitos, dos justos que tem escrito nos céus. Primogênito. Aí você vai lá para o Egito, né, na verga das portas, tinha o sangue, para que o primogênito não fosse morto. Esse primogênito é o nosso novo ser, a nossa criança. Então a igreja, ela é vista como uma mulher grávida. Paulo, por exemplo, ele diz assim, que a mulher salvar-se-á dando à luz filhos. Nós lemos em Ezequiel que os estrangeiros na terra de Israel futuramente vão ter o mesmo direito de herança àqueles que gerarem filhos. Quer dizer que tanto judeus quanto gentios entrarão em herança na vida eterna, mas tem que gerar um filho. Homem, mulher, todos têm que gerar um filho. Você tem que ter essa nova criança. Por isso Jesus diz para Nicodemo que é necessário nascer de novo. Eu estou citando vários exemplos, várias passagens, para vocês entenderem que essa perseguição começou de Jesus para cá. O dragão continuou perseguindo. Matou muita gente, matou muitos cristãos. Naquela época foi terrível. E no final, para os judeus, porque a grande tribulação são 7 anos, certo? São 7 anos. Mas a grande tribulação que a Bíblia fala mesmo, de tanto terror, vai ser para os judeus, os 3 anos e meio. Um tempo e tempos, é assim, um tempo e tempos
em metade de um tempo, 3 anos e meio. Esses 3 anos e meio será uma desgraça terrível para os judeus. Aí vai ser o momento que o remanescente de Israel vão dar a luz a essa criança, ou seja, vão crer que Jesus é o Messias. Só que serão rechaçados, serão perseguidos. Há pouco tempo atrás, uma mulher judia, enquanto seu marido estava lendo o Alcorão dentro do quarto, ela estava deitada, sonhando como que eles estavam fazendo de dias. Parecia ser os muçulmanos pegando os judeus, degolando criança, matando, eu acho que uma coisa terrível, sangue para todo lado. Ela ficou apavorada e ela não é cristã. Por isso que a grande tribulação, ela fala mais do final, do meio dos 7 anos para o final. Porque para os judeus será uma coisa terrível. Por quê? Já expliquei para vocês, já estudei sobre isso. O início dos 3 anos e meio será ruim para os gentios. Mas para o judeu lá vai ter paz. Por quê? Eles vão aceitar o acordo de paz e o Messias que eles estão esperando, que vai reinar durante 3 anos e meio com eles lá, em paz, vai ficar tudo bem lá. Todo mundo tranquilo. Mas quando chegar no meio dos 7 anos, que o anticristo vai querer ser adorado, vai entrar no templo, vai botar sua abominação lá, a imagem da besta e um monte de coisa, aí que os judeus vão abrir os olhos. Vão abrir os olhos e vão entender que eles, durante esse tempo todo, esperaram naquela mentira. Aí vão se levantar, porque são muito corajosos também. Os judeus são muito corajosos. No entanto, vão morrer, muitos vão morrer. Então, essa parte que eu vou ler para vocês, ela não foi uma fase, não vai ser uma fase que vai acontecer. Já vem acontecendo. Já houve batalha nos céus. Não tem ninguém, nenhum demônio lá perto de Deus para Arcanjo Miguel e seus anjos batalhar para jogá-los na terra. Já foram jogados. Quando ele foi jogado, quando nós lemos lá em Lucas, quando eles foram jogados, Satanás e seus demônios, começou a perseguição. Quando Jesus vai para o céu, a perseguição começa. De lá para cá é só perseguição. Então eu vou ler aqui. 7. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra. Aqui não está falando daquela queda antes da fundação do mundo, não. Presta bem atenção. Aqui está falando do período em que ele tinha a oportunidade de estar diante de Deus. E quando Jesus disse, eu via Satanás como raio descer do céu. Irmão, porque houve uma batalha. Como é que o diabo ia descer do céu como raio, se tinha só 70 discípulos batalhando aqui e pregando? Nesse momento estava uma guerra nos céus. Quer dizer, Deus determinou que ele fosse expulso por causa da vinda de Jesus. Agora presta atenção. Que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador, lembra que nós fomos lá no Velho Testamento? Acusando Jó? E ele foi diante de Deus. Já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Isso não vai acontecer, já aconteceu. Olha, prova é que há muitos anos atrás, antes da gente congregar aqui, teve um irmão que teve um sonho. E o Satanás apareceu para ele um homem assim, bem forte, pequeno. Aí ele dizia que ele era o Satanás, na visão. Aí o irmão, na visão, perguntou para ele, você ainda vai diante de Deus? Disse, não. Agora eu falo com aquele que está aqui. O Espírito Santo. Irmão, isso é muito tremendo. Isso para mim está mais do que claro. Agora, nós precisamos meditar em muitas escrituras para compreender. É igual estudar uma faculdade, uma engenharia. Você precisa ter milhares de detalhes para você entender certas coisas. Por isso que esses assuntos, às vezes, eu não comento, não falo com muita gente. Porque as pessoas não estão exercitadas nesses versículos. Viu? Citei vários versículos, eu podia ter anotado, mas só citei sobre criança, sobre o nosso novo ser.
Por que a mulher grávida? Porque, irmãos, Jesus, quando veio, presta bem atenção, quando ele veio ao mundo, ele como se fosse o esposo, o marido. E através do Espírito Santo, ele se une com a mulher. E a mulher fica grávida. Entenderam não, né? Deixa isso para lá. A mulher só ficou grávida depois que apareceu o noivo. Ela é uma noiva, mas ela tem um filho. Ela tem um filho. Porque Jesus, quando entra em você, você recebe um filho. Por isso aí João diz assim: e veio para os seus, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A pessoa, quando toma a decisão, ele recebe um poder. O Espírito Santo traz para dentro dessa pessoa o DNA de Jesus. Então a pessoa passa a criar uma criança dentro de si, que é o novo ser em Cristo Jesus. Como está escrito em Romanos 8, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Você passa a viver, você estava morto, então você agora tem uma criança. E como você tem o sangue de Jesus, que é o Espírito Santo, Satanás não pode pegar essa criança. Por isso que o autor de Hebreu disse que nós somos a igreja dos, plural, dos primogênitos. Primogênito é um, mas cada um de vocês tem um primogênito. Dos primogênitos, nós somos a igreja dos primogênitos. Há muita propriedade para falar desse assunto, e esse assunto me encanta, sinceramente. Eu fico maravilhado quando começo a estudar, porque tem muito assunto sobre isso, irmão. E Deus ainda deixou sinais no Velho Testamento e no Novo Testamento sobre a criança. Lembra das duas prostitutas? As duas tiveram filho. Uma dormiu sobre o seu filho e matou. Aquela representa os perdidos. A mulher. Agora, por que duas prostitutas? Por que a igreja ficou parada com uma daquelas? Porque todos nós estávamos no pecado da prostituição. Prostituição, adultério, fornicação. Porque nós estamos relacionando com o mundo. Tiago não diz isso? Adúlteros e adúlteras. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então, Deus colocou aquelas duas mulheres na história para representar a igreja como os dois malfeitores, os dois ladrões. Nós não roubávamos Deus? Nós também roubávamos. Os dois ladrões. Um remido, o outro perdido. Então as mulheres tiveram problema. A que matou seu filho, de mansinho, foi lá, pegou o filho vivo, botou no seu regaço, e pegou seu filho morto e colocou lá junto da outra. A outra, muito esperta, sabia, conhecia muito bem os detalhes do seu filho. Qual mãe que não conhece os detalhes do seu filho? Mesmo sendo nenenzinho. Quando acordou de manhã, olhou, filho morto, mas filho não é meu não. Ei, você trocou meu filho, me dá meu filho. E aquela confusão foi o dia de Salomão. Ali Deus manifestou a sabedoria de Salomão. Duas mulheres, uma com o filho morto, que não era seu filho, e a outra com o filho vivo, que também não era seu filho. Aí um dizia: esse é meu. Não é meu. Não, esse aqui é seu. E Salomão, então, ali, concentrado, Deus deu a ele a sabedoria. Trazei uma espada. Bom, já que uma disse que o filho é seu, o outro não é, pega o filho vivo, parte no meio e dá metade para cada um, problema resolvido. Certamente, né, Salomão deixou ali, né, e ficou observando. Mas imagina como está nos desenhos, filme, o camarada foi, né, aí a mãe: não, deixa para ela mesmo. Não, a outra disse, a outra que não tinha sentimento: nem meu nem seu, divide no meio. Eu queria ficar, né? Aí Salomão pega o filho dele para outra aí. Essa outra que teve sentimento, que ficou com seu filho vivo, é a igreja. Filho, o primogênito. A outra, cujo filho morreu, são os ímpios, cuja alma, cujo espírito são mortos. Por isso Jesus disse: deixa os mortos enterrar seus mortos. A Bíblia é muito complexa, mas Deus vai revelando e a gente vai entendendo. Tem muitas passagens sobre dois filhos, sobre duas crianças, sobre duas mulheres. Provérbio 14. A mulher sábia, ele fica em sua casa. A tola derruba com as suas próprias mãos. Quem são essas mulheres? Uma é a igreja perdida. Que igreja perdida é essa? São todos aqueles que já estão casados com o diabo. A outra é remida, está construindo a sua casa com a sabedoria de Deus, com o temor de Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, a Escritura é cheia de exemplos para nós pensar, meditar, para Deus revelar, mostrar. Então, na verdade, esta mulher aqui, com a sua gravidez, tem gente que imagina: Israel que vai dar a luz,
Israel que deu, é todo o povo de Deus, desde Cristo para cá. Por isso o apóstolo Paulo disse em Gálatas: eu sinto dores de parto. Paulo não estava falando para os israelitas, ele estava falando para os gálatas que não eram de Israel. Ele disse: eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em nós. E falando também para o gentio, ele disse que o marido deve marcar com a responsabilidade, amar a sua esposa, a mulher deve reverenciar o seu marido, coisa e tal. Vai falando. Aí chega um momento que ele diz assim: porém, salvar-se-á dando à luz filhos. A mulher casada só vai ser salva se der à luz filhos. Então, quem que não... E a mulher que não tem filho? Mas o sentido ali é espiritual. Aí ele diz: grande esse mistério, me refiro a Cristo e a igreja. Então, todos os servos do Senhor têm que ter o seu primogênito. Por isso que eu sempre digo: se você quer saber como está a sua vida espiritual, pede ao Senhor para mostrar como é que está a tua criança. Deus pode mostrar um parente seu, uma criancinha, o seu próprio filhinho, no sonho, representando a sua vida espiritual. E pessoas na internet me ouviram pregar isso uma certa vez, pediram ao Senhor, e Deus mostrou o estado de cada um. Então, irmãos, esta criança, que é o nosso ser, o nosso interior, tem que estar bem diante do Senhor. Bom, voltando então ao assunto, tem um outro texto que eu quero mostrar para vocês, né? Deixa eu ver aqui rapidamente. Eu anotei aqui, né? Meu caderno de anotações. Glória a Deus. João 12:31. Podemos ir lá? Evangelho de João 12:31. Acharam, irmãos? Diz assim: agora é o juízo deste mundo. Presta bem atenção. Agora, veja bem, agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Bom, ser expulso aqui já não é mais aquele assunto. Expulso do céu? Não, Jesus não está falando isso. Agora é chegado o juízo. O juízo pela mensagem, pela verdade. E agora será expulso o príncipe deste mundo. E quando o Filho do Homem for levantado, a todo atrairei a mim mesmo. Então veja a mensagem de Jesus, a sua colocação para os irmãos entender. Nós vimos alguns textos que Satanás foi expulso dos céus. Com certeza vocês podem crer. Se alguém falar o contrário, não pode crer que não é verdade. Satanás não vai mais diante de Deus. Não vai. Ele não vai. Foi derrubado. Foi derrubado por terra. Tanto é que Paulo fala da potestade do ar. Ele não fala da potestade lá no céu. Da potestade do ar. Que está aqui, ó. Então Jesus disse: agora será expulso. Eu perguntei ao Senhor: eu quero entender melhor essa palavra. Agora vai ser expulso o príncipe deste mundo. Mas depois nós vemos que os apóstolos dizem assim: o mundo jaz no maligno. Então não foi expulso. Mas em que sentido o Senhor Jesus está falando? Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas aí a resposta está no outro versículo: quando o Filho do Homem for levantado, a todos atrairei a mim mesmo. Vamos explicar então. Bom, Jesus, ao ser crucificado, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Em dado momento, perto da sua morte, ele dá o último suspiro, ele disse: Pai, está consumado. E dando um brado ali, rendeu o espírito. Quando ele ressuscita, ele assopra sobre os discípulos e diz: recebeu o Espírito Santo. Está lá em João 20. Aqui, João 20. Bom, aí o que acontece? Os discípulos passam a ter autoridade e poder para pregar, para livrar o povo do pecado e expulsar Satanás da vida das pessoas. Então, agora será expulso das pessoas. Porque do mundo ele não foi expulso. Agora, ele falou, Jesus, agora é o juízo. Juízo por quê? Porque a mensagem
é pregada de modo que a pessoa fica às vezes impactada, fica pensativo no que está fazendo, e ali quando ele descobre a verdade, ele toma uma decisão séria de servir a Jesus, e o espírito que estava ali levando para o caminho do inferno é expulso. Aleluia. É expulso pela palavra, porque está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, a maior libertação é você entender a palavra, e que você possa compreender com o seu entendimento que o inimigo se aproveita de muitas coisas da nossa vida secular, no dia a dia, para te prender, te amarrar, te arruinar, colocando doce na tua boca. Não é assim que fazemos com os ratinhos? Nós compramos uma ração, não sei se é 5 ou 1%, que é o veneno. O ratinho come deliciosamente, mas ele morre depois. A estratégia de Satanás é estudar o que você mais gosta nessa terra e te tentar em cima daquilo que você gosta. Então ele te consegue prender por muito tempo. Você se torna prisioneiro. Quando Jesus aparece na tua vida, tu começa a valorizar mais as coisas do Senhor. Passa a sentir a presença dele. Você passa a não ter mais assim grande estima e valor às coisas que você possui, porque agora você sente um prazer diferente que o mundo não pode te dar. Você sente uma felicidade, você sente paz. Então o inimigo não tem mais como te segurar, porque ele perdeu o controle. Por isso Jesus disse: agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas expulso do mundo? Não, ele não falou agora será expulso o príncipe, não é, do mundo. Ele falou o príncipe deste mundo, quer dizer, esse príncipe deste mundo será expulso. Expulso da onde? Das almas. As almas. Então Jesus contou que ele foi expulso dos céus, não teve mais oportunidade, nunca mais. Ele foi derribado por terra. Por isso que ele disse: eu via Satanás como raio descer do céu. Foi uma coisa tremenda. Enquanto os discípulos estavam pregando, expulsando os demônios, Miguel, o arcanjo Miguel e seus anjos batalhavam ali. Houve batalha lá antes da fundação do mundo, mas essa foi uma outra batalha. Eles foram impedidos de chegar aos céus, diante de Deus, ordem de Deus. E Deus fez isso, escolheu esse momento em que Jesus escolhe 70 discípulos e os envia. Por isso Jesus disse que eu via Satanás como raio desse... Jesus viu, ele viu, porque ele era filho de Deus, mas ninguém viu, nem os discípulos viram, mas Jesus via a guerra lá em cima e como raio descer do céu. Aleluia, oh glória a Deus. Fiquei meditando nisso esses dias, falei: Senhor, que coisa tremenda, o Senhor viu isso, viu o acontecimento desse episódio tremendo dos céus. Os céus do Senhor Jesus ficou aberto, não é? E ele testificou dessa palavra. Então, irmãos, por isso que o livro do Apocalipse, para terminar, vou mostrar mais um texto para vocês, ele não era nem é um livro futuro. Apocalipse capítulo 1. Porque as pessoas às vezes pensam que o livro do Apocalipse é só de coisas que ainda vão acontecer, mesmo naquela época. Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Todos acharam? Diz assim: o Senhor Jesus falou para João: escreve as coisas que tens visto, ó, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então, as coisas que ele tinha visto, as coisas que já estavam acontecendo. Essa perseguição aqui da mulher já veio desde que Jesus, ele disse assim: eis que eu vim trazer fogo sobre a terra. O que mais quer? Já está aceso. De agora em diante, estarão dois divididos numa casa: o pai contra a sua filha, a nora contra a sua sogra. E aí, tudo por causa do nome dele. O inimigo começou a se levantar e levantar problema dentro dos lares por causa da palavra, da verdade. Por isso, a mulher começou a ser perseguida de Cristo para frente. De Cristo para frente. A visão de que a criança
foi para o céu, que é Jesus, e também representa a nossa criança, significa que ela está segura, que Satanás não pode mexer na sua criança, no seu novo ser, no seu espírito, na sua alma. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Esse é um assunto muito bonito, maravilhoso. Vamos ouvir o grupo?